dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Com a parceria sempre das facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Kiro Café, Salvia Test Food e o estúdio da ProHub. Hoje vamos falar sobre a metamorfose da liderança, que se refere à transformação ou à evolução de um líder ao longo do tempo. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é escritor, palestrante, psicoterapeuta com especializações em ansiedade, autoestima, burnout, entre outras, que veio especialmente de São Paulo para gravar aqui nos estúdios da ProHub em Porto Alegre, conosco, podcast Bastidores da Vitória. Bem-vindo ao programa, Dr. Paulo Luquim. Muito obrigado pelo convite, fico honrado e muito agradecido por estar aqui. Nós que estamos muito felizes com a tua presença. Obrigado. Bem, doutor Kim, eu vou começar perguntando assim, para a gente começar nosso bate-papo, né? O que é a liderança e como ela se desenvolve, né? Bom, a liderança é um conjunto de habilidades que é utilizado para guiar e orientar as pessoas, né? No entanto, essas habilidades não devem ser somente para influenciar as outras pessoas. Primeiramente, o líder ele tem que ser influenciado para si mesmo, ele tem que se reconhecer, ele precisa ter um autoconhecimento para poder administrar as suas crises internas, porque todos nós temos crises internas, não existe pessoa que não tenha essa crise. Então, a partir do momento que o líder tem a capacidade de administrar a sua crise interna, ele poderá ser um exemplo para a sua equipe. E dessa forma, o líder ele vai se desenvolvendo. Entendi. E que tipos de liderança existem e qual a melhor? Tem a melhor ou não? Olha, para falar, não existe a melhor liderança, porque depende de cultura para cultura e a cada empresa, os tipos de líderes, eles se definem dependendo da empresa também, né? Agora, nós temos, por exemplo, o líder autoritário. É aquele líder que está ao mando de tudo e ele não aceita as contradições nem as discussões. Ele dá a ordem e todos devem seguir, né? Em contraste ao autoritário, nós temos o líder participativo. Ele não toma a decisão sozinho, ele faz a reunião com a sua equipe e permite que a equipe tome uma decisão de forma democrática, né? Depois nós temos o líder transacional. É aquele líder que negocia, né? Faz uma transação com a sua equipe. Ele recompensa aqueles que conseguiram cumprir com a sua tarefa e também pune aqueles que não conseguiram cumprir com a tarefa. E logo nós temos... que eu não sei falar o francês. Eu não sei se eu vou... Também não sei. Não sei se eu vou conseguir expressar direito, né? Ou pronunciar direito, mas em francês diz laissez-faire. É mais ou menos isso, né? O que quer dizer? É o líder deixa fazer. É aquele líder que conhece o potencial da sua equipe e ele não se preocupa com o processo. Ele se preocupa com o resultado. Ele delega? Ele simplesmente delega tudo para a equipe, para que a equipe resolva aquela situação, né? É bom por um lado, porque esse líder ele, confia no potencial da equipe. Porém, também existe um perigo, porque o líder ele não administra o processo daquela tarefa. Então, ele apenas visa o resultado, né? Então, tem os seus prós e os seus contras. E, por fim, nós temos o líder transformacional. O que é um líder transformacional? É o líder que
ele está aberto para a comunicação, ele se comunica com cada pessoa da equipe e logo ele consegue extrair o potencial daquela pessoa. Não somente extrai, como potencializa a habilidade daquela pessoa, né? Pessoa por pessoa. Sim. E me chama a atenção porque nós temos, eu vou citar 2 autores, o Max Weber, por exemplo, ele define o líder como o guia, aquele que orienta e acompanha o seu liderado ou a sua equipe para alcançar o seu objetivo. Em contrapartida, nós temos o Jim Collins. Jim Collins, ele define o líder como a pessoa que é simples e direta, mas também se destaca na sua humildade e sua generosidade. Porém, ele também tem a ambição de alcançar o objetivo. O que os dois têm em comum? O objetivo, alcançar o objetivo. No que se difere? A forma como eles vão alcançar o objetivo, né? Talvez o Max Weber, ele possa parecer mais um líder autoritário, né? E o Jim Collins talvez seja mais um líder... eu não vou dizer transformacional, porém talvez um líder participativo, né? Mas se nós juntássemos essas 2 características ou essas 2 definições, é possível de criar uma boa liderança, uma liderança mais saudável, né? Sim. Sem inclinar para nenhum dos 2 extremos. O senhor pode dizer, então, que o Weber, ele não falava, por exemplo, de uma inteligência emocional do líder. Falava mais uma coisa estratificada, segmentada. Justamente. O Max Weber, ele define o líder como o guia, né? Aquele que orienta e acompanha. Tá. Né? Então, o que o guia faz? O guia vai e apresenta os locais, né? Apresenta a história, apresenta a filosofia e logo apresenta o que ele deseja. Né? Sim, então, sim. o Weber, por exemplo, ele simplesmente vai, apresenta e ele não quer uma discussão de uma melhor forma. O que ele quer é apenas o resultado. E o chefe? O chefe e o líder, qual a diferença? Bom, o chefe, talvez nós podemos definir como o líder autoritário. O líder em si, ele não é a pessoa que faz o trabalho, mas sim o líder é aquela pessoa que consegue visualizar o potencial de cada pessoa e consegue delegar as funções para as determinadas pessoas. Não é que eu sou o líder e eu vou delegar qualquer função para qualquer pessoa. Eu vou delegar aquela função que caiba nas habilidades daquela pessoa, né? Interessante. O chefe, por exemplo, ele simplesmente delega. Sim. O chefe é aquela pessoa que vem, toma o papel de uma liderança, entre aspas, porém ele não se preocupa com o bem-estar do funcionário. Sim. Ou do liderado. Ele simplesmente vai e delega, e quando o liderado ele não consegue realizar aquela tarefa, então o chefe simplesmente ele vai punir o seu liderado. Chefe manda. E o outro obedece, o funcionário Bem por aí. obedece. Né? Ah. Agora, o líder, que é líder mesmo, ele tem uma empatia com o seu liderado. Né? Na verdade, eu não gosto de muito utilizar essa expressão liderado. Né? Eu prefiro mais utilizar a palavra equipe. Né? Sim. Porque o líder ele não consegue realizar a tarefa sozinho. Então, a equipe se junta ao líder, né? Entende a filosofia do líder e eles vestem a camisa do líder. Né? Sim. E para isso, o líder ele tem que ser carismático, ele tem que ser empático, tem que ser humilde, tem que ser generoso. Né? Então, o papel do líder é um papel talvez um pouco mais difícil do que o papel da equipe. No entanto, eu não vou desmerecer o papel da equipe também. Sim. Porque a equipe, quando veste a camisa, são aquelas pessoas que também irão discutir junto com o líder para ver uma melhor forma de realizar aquela tarefa. Ah, muito interessante.
E como se constrói? Se constrói um líder ou ele já vem meio feito, assim? Como é que é isso? Não. Eu não sei se dizer a palavra construir, né? Mas nós podemos formar um líder. E para formar um líder, em primeiro lugar, ele tem que ter a sua autoestima concreta. Quando falamos da autoestima, antes de falar da autoestima, nós precisamos falar também da identidade. O líder que não tem uma identidade definida, esse líder seguramente vai ser um líder fracassado. Sim. Né? Ele tem que saber quem ele é, ele precisa saber quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos fracos, né? Desculpem. E ele, a partir dali, ele tem que trabalhar com seus pontos fracos e também tem que investir para aprimorar os seus pontos fortes. Sim. Né? Fazendo isso, o líder ele pode incentivar, ele pode inspirar, pode motivar e pode ser o exemplo para toda a equipe, né? E justamente, eu creio que daqui a pouco vocês vão falar sobre a metamorfose da liderança, mas a metamorfose da liderança é isso. Encontrar as pessoas que tenham as características de um líder, incentivar essa pessoa e fazer com que essa pessoa ela possa receber o desafio de assumir uma liderança, né? Hoje nós vemos muitas pessoas que têm medo de ser líder, ou porque são introvertidos, ou porque nunca estiveram no lugar de um líder, e de repente, por causa disso, a pessoa fica meio coibida de assumir um cargo. E a metamorfose da liderança é justamente isso, é transformar aquela pessoa. A metamorfose da liderança é poder, como falei faz pouco tempo atrás, sobre o líder transformacional. A metamorfose da liderança é isso. Extrair o potencial daquela pessoa e maximizar esse potencial. Então, não importa se a pessoa nunca tenha tido uma experiência como líder. Mas na metamorfose da liderança, nós auxiliamos para que a pessoa possa reconhecer o potencial que ela tem e ajudar a maximizar isso. Então, o senhor dá curso disso. De fazer essa transformação na pessoa. Que não se vê como um líder, no caso. Justamente. Ah, que interessante. Esses cursos são individuais ou são tipo corporativo, assim? Como é? Eu faço grupal e também faço individual. Né? Além de tudo, também sou regente. Então, quando nós regemos, principalmente quando regemos as vozes, nós podemos identificar a tonalidade da voz, nós podemos identificar a potência daquela voz. E eu me lembro de uma vez que fui fazer uma audição de um grupo de pessoas. E quando eu vi aquele jovem se posicionar na frente da gente e cantar, ele estava nervoso. E quando ele começou a cantar, claro que foi um desastre. E aí foi aquele momento que eu escutei a voz dele e falei, não, ele tem potencial. Aí eu trabalhei com ele, pedi para ele parar um pouco, respirar, fechar os olhos, refletir na letra da música. Quando ele se mergulhou na mensagem da letra da música, simplesmente ele se transformou. E quando ele abriu a boca para cantar pela segunda vez, todas as pessoas que estavam ali ficaram paralisadas. Ai, sensacional. Então, todos nós temos um potencial. A questão é, quem é que vai reconhecer o seu potencial? Mais importante do que isso, você pode reconhecer o seu potencial? Porque não adianta eu reconhecer o seu potencial se você não reconhece o seu potencial. Então, na metamorfose da liderança, nós trabalhamos dessa forma. Auxiliamos para que a pessoa reconheça o seu potencial e nós também reconhecemos o potencial dessa pessoa. Ai, que bonito, né? Muito bom. Eu vou mandar um abraço especial para o pessoal. Por favor. Então tá. Vou mandar um abraço especial para a Beatriz, da cidade de Santos,
Patrícia, de Jaguaruana, Ceará. E Everton, de Cascavel. Muito obrigada pela audiência recorrente de vocês. Isso. Muito bem. Então, é possível construir um líder, né? Formar um líder. Formar um líder, isso que eu quero. Constrói. Ele é arquiteto. Eu sou arquiteto. Então ele acha que está construindo um prédio. Não, tu forma. Eu sou arquiteto. Então, na minha formação, a palavra construir é uma coisa importante. Né? E da mesma forma, quando falamos de terminologias, eu brigo muito, né? Porque hoje em dia, até os psicoterapeutas, eles fazem pacotes. Ah, é? Pacote de sessões. Nossa. E eu falo assim, eu não vou fazer pacote. Sim. Os próprios pacientes vêm no meu consultório e perguntam, o senhor faz pacote? Eu não faço pacote. Por quê? Para quem é o pacote? Para mercadoria. Sim. Né? Eu trabalho com pessoa, não trabalho com mercadorias. Né? Então, tudo bem, dá para a gente negociar o preço? Dá. Só que não me venham com essa palavra pacote, porque isso aí é uma ofensa, não para mim, mas para a pessoa que estou atendendo. É que o mundo está muito coisificado, né? Justamente. A pessoa não pensa no ser, só pensa no ter, então já coloca isso como se fosse algo normal, assim, né? Nem se reconhece. E é por isso que eu falo assim, em vez de construir, por que eu insisto na palavra, na expressão de formar? Porque formar é quando nós acompanhamos a pessoa. Né? Eu não sou arquiteto, talvez eu esteja falando alguma besteira aqui, mas na construção existem a equipe, os obreiros. Sim. Né? E aí cada um tem essa função e eles vão construindo. Que também não deixa de ser um acompanhamento, né? Mas na formação, nem sempre nós temos um sucesso. Pode ser que durante a formação nós possamos encontrar com um retrocesso daquela pessoa. E esse retrocesso não quer dizer que nós estejamos falhando. Faz parte do processo. Então, é importante que a pessoa dê uma queda durante a formação, porque essa queda é o que vai fortalecer aquela pessoa. Entendi. Né? Tipo, ela bate na lona ali. Então, e por causa daquela queda, na próxima queda, a pessoa não vai ter mais medo de cair. Né? A pessoa pode cair outra vez. Só que na segunda queda, a pessoa ela vai se levantar sozinha. Não vai precisar de uma ajuda. Entendi. Então, E como é que começa essa formação da liderança? Assim, começa na infância? Começa provocado? Como é que... não tem uma idade específica. Hoje nós vemos que tem crianças que já nascem como líderes, né? Mas não necessariamente porque tenham as características de um líder, aquela criança será um líder no futuro, né? Não existe uma idade. Pode ser jovem, pode ser adulto, pode estar na terceira idade, mas cada um tem o seu potencial. Então, quando nós trabalhamos com a pessoa para formar uma liderança naquela pessoa, nós trabalhamos com a pessoa em si, a sua identidade, né? E muitas vezes isso ocorre também com o chefe de família. Os pais que chegam sem uma identidade ou sem uma autoestima, né? E o pai, na verdade, ele deveria ser o líder da casa. Mas por X motivo, eles acabaram perdendo aquele espaço deles. E aí é quando nós trabalhamos com esse pai. Ajudamos para que ele recupere a sua identidade pessoal, a sua identidade dentro da família, e que ele recupere também o seu papel como homem da casa. Porque tem muitos pais que levam os filhos para fazer terapia, mas, na verdade, quem está precisando de fazer a terapia são os pais, na verdade. Não, justamente. Eu tenho conversado com algumas amigas que são neuropsicopedagogas e elas geralmente mandam para mim os pais. Por quê? Elas trabalham com as crianças, mas as crianças não têm problema. O problema são os pais.
eu trabalho também com os casais. Eu lembro de um caso específico que a filha tinha 17 anos e ela queria se jogar do 7º andar. Nossa. Né? E quando os pais dormiam, ela saía, pegava a chave do carro e saía e batia o carro, parava na delegacia. Ou seja, era uma dor de cabeça. Era aquela filha rebelde. Né? E quando os pais trouxeram a filha para que eu tratasse, eu vi que a filha não tinha problema. Eu comecei a trabalhar com os pais. Por quê? A forma de expressar dos pais, havia muita hostilidade. Aí eu comecei a trabalhar com a forma de diálogo. Fala agressiva, seria isso? Isso. Eles não tinham uma escuta ativa. Justamente. Então, cada um agredia o outro. Entendi. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com eles, em 2 semanas, aquela moça, a filha, que sempre ficava fora de casa, ela começou a entrar para casa. Ela não se sentia à vontade no lar, então. Claro, ela procurava... porque quem são os pais? São aquelas pessoas que ela mais ama. Claro. Mas quando os pais estão lá brigando, criando uma hostilidade dentro de casa, aquela casa deixa de ser um lar. E ela começou a buscar outros lugares onde ela fosse acolhida. Ela queria chamar a atenção, de certa forma, ser vista. Não somente chamar a atenção, mas ela queria um lugar onde ela pudesse descansar. Sim. E em casa ela não descansava. E quando os pais eles começaram a trabalhar a forma de comunicação, essa filha começou a voltar para casa. Interessante. E 2 meses depois, a filha foi para a mãe e pediu para que a mãe ajudasse ela para que fizesse um curso supletivo para recuperar os anos perdidos e que ela queria estudar numa faculdade. Olha, que bonito, né? Eu sei que o programa não é sobre isso, mas é que agora tem coisas que a gente não pode falar na plataforma YouTube, né? Que nós somos proibidos, mas mundialmente a gente sabe que estamos vivendo um momento muito difícil com os adolescentes, né? Sim. Questões de depressão. Justamente. Acho que tem uma mudança cultural aí na sociedade que a gente... Né? Tem algum estudo ou o senhor pode atribuir esse fenômeno mundial a algo? Seria isso? Seria os pais não se verem como os pais, não tomarem o seu lugar de pais, essa responsabilidade? Claro, primeiro, hoje já não existe uma identidade dentro de casa. Sim. Né? Cada um Os filhos chamam os pais pelo nome. Isso. Já não existe aquele respeito. Horrível isso. Vamos começar por aí, né? É verdade. E os filhos... Parece que os pais hoje têm medo de falar com seus filhos. Ou porque os pais estão trabalhando fora e não dão atenção para os filhos. Então, para agradar os filhos, fazem o que os filhos querem. Né? Porém, esse fenômeno não é um fenômeno atual. Não. Apenas parece que se acentuou agora, porém esse fenômeno já vinha... nós já vínhamos sofrendo há muito tempo atrás, há décadas atrás. Mas está sendo muito falado agora, né? Eu não sei o porquê. Por que é falado agora? Porque nós vamos dividir o período pré-pandêmico e pós-pandêmico. Durante a pandemia, todo mundo ficou isolado, teve que ficar dentro de casa. E dentro de casa, eles começaram a ver aquilo que eles não queriam ver. Sim. Antes da pandemia, todo mundo colocava a desculpa no trabalho e colocava a desculpa na sua vida social. Então, dava pouca importância para a família. Né? E a partir do momento que eles ficaram dentro de casa, eles começaram a ver que eles cometeram uma falta muito grave dentro de casa. Entendi. E aí é quando os pais, os filhos já não sabiam o que fazer naquele momento. Imagine que antes cada membro da família almoçava e jantava cada um por si. E agora, durante o isolamento, todos tinham que sentar na mesma mesa, olhar para a cara de todo mundo. Não estão se olhando, estão olhando o WhatsApp. Também. É esse que continua, todo mundo né? na sua telinha ali. É incrível, né? E o pior, até na mesa de jantar, estão lá jantando, só que não se comunicam. Não?
O pai manda a mensagem por filho na mesa, né? Então, as redes sociais são benéficas até certo ponto, sim. Porém, acabam atrapalhando a gente. A Leti vai trazer uma pizza para o nosso convidado, da nossa parceira Salvia Taste Food. Obrigado. É maravilhoso. Eu sei que em São Paulo tem excelentes pizzas, mas essa aqui é maravilhosa. Em nenhuma entrevista me serviram pizza. Sempre a primeira vez, né? Mas eu creio que é isso. Durante a pandemia, todas as pessoas começaram a enxergar aquilo que elas não queriam enxergar antes. E é por isso que hoje tem se acentuado um pouco mais, ou parece que se acentuou. Tá se falando mais, então. Justamente. Mas esse fenômeno não é de agora. É um fenômeno que já vinha há décadas atrás. E os pais realmente parece que perderam, né, a noção que são pais, porque eles começam, mas meu filho isso, mas a minha filha aquilo, mas a colega da minha filha também é assim, que coisa incrível, o que aconteceu com o mundo? Mas eles não... Justamente, né? E existe terapia familiar? Existe, sim. Eu atendo a família. Normalmente nós temos um sucesso praticamente de 100%. Nossa. Por que eu falo praticamente? Eu atendo tanto de forma individual como de forma grupal. Porém, nos meus atendimentos, eu exijo compromisso. Claro. Quando não houver compromisso, eu não atendo a pessoa. A pessoa pode me trazer milhões de reais. Sim. Só que se eu pegar os milhões de reais, sabendo que a pessoa não tem compromisso, eu serei mais um charlatão. Claro. Então, não importa o valor que me tragam, o que eu exijo das pessoas é o compromisso. Eu já tive casos quando eu vi que a pessoa não tinha compromisso, eu devolvi todo o dinheiro que ela tinha me pago. Eu falei, não vou te atender mais. Sim. E realmente não atendi. Sim. Né? Não é que eu seja duro, frio. Acontece que eu não vou ser um charlatão e nem vou usurpar de algo que não é meu. Não, o senhor tem que zelar pelo seu nome, né? Porque exatamente, não vai estar... não, fui lá no Dr. King, ele não fez nada por mim. A pessoa tem que reconhecer que ela precisa, né? Mudar. Dr. King, qual é o primeiro passo para ser um líder? O primeiro passo para ser um líder, ele tem que se autoconhecer. Ter um autoconhecimento profundo. Como eu falei anteriormente, a pessoa tem que conhecer a si mesma, não apenas os seus pontos fortes, também tem que conhecer os seus pontos fracos. E a partir dali, trabalhar humildemente também com os seus pontos fracos. Né? E nem sempre os pontos fracos são pontos fracos. Às vezes o ponto fraco pode ser uma virtude daquela pessoa. Interessante. Por exemplo, uma pessoa introvertida. A introversão, para ela, pode ser um ponto fraco. Mas existem casos, por exemplo, que em uma empresa, a empresa prefere mais uma pessoa mais calada, mais de ação, em vez de uma pessoa extrovertida e que entre em ação. Então, dependendo da empresa, como eu falei anteriormente, não existe um líder, o melhor líder. Para cada cultura, para cada empresa, existe um perfil de líder. E há empresas que preferem um líder que seja mais introvertido, mas que tenha um foco no trabalho e realize as suas tarefas. Nesse caso, uma pessoa introvertida, ela deixa de ser uma fraqueza. Uma pessoa introvertida acaba sendo um ponto forte para aquela empresa. Então, um tímido que, eu sou tímido, não vou conseguir, de repente, ser um gerente, um diretor. Dependendo da empresa, ele vai ser assim, com certeza. Justamente. E eu já vi casos de uma pessoa tímida conhecer todos os potenciais da sua equipe. Ele não se posicionava na frente das pessoas, mas ele chamava cada pessoa, em particular, e elogiava. Isso sempre dizem que é uma virtude, né? O verdadeiro líder, ele como é que é? Ele chama a pessoa e conversa em particular e não em público, né? Justamente. Então, se tiver que chamar a atenção, também ele não chamava a atenção diante do público. Chamava em particular.
Mas o interessante é que o caso dessa pessoa específica, que era tímida, falava o erro daquela pessoa, do seu liderado. Sim. Mas também falava da sua virtude ao mesmo tempo. Nossa. E levantava a autoestima da sua equipe. Ah, que bonito, né? Interessante. É por isso que eu digo, não existe... os pontos fracos nem sempre são fracos. Sim. Existe a fraqueza que pode servir como um trampolim para você dar um salto muito maior do que você possa imaginar. Interessante. Então, o primeiro passo para ser líder é se autoconhecer. Ter um autoconhecimento profundo. Não tenha medo de se conhecer. Existem pessoas que têm medo até de se olhar no espelho. Mas aquela pessoa que está do outro lado do espelho, aquela pessoa é a pessoa que vai te ajudar a você crescer. Que bonito isso, né? E quais são os benefícios da metamorfose do líder? Os benefícios... eu vou falar de um benefício. O benefício da metamorfose do líder é que esse líder, sendo transformado ou formado, esse líder vai trazer um objetivo em comum para toda a equipe. E aí toda a equipe vai poder vestir a mesma camisa do líder. E eles vão estar falando a mesma linguagem e eles vão conseguir se comunicar entre eles. Sim, sim. Que joia, né? Olha. Deixa eu... Desculpe, mas assim... a metamorfose do líder, vamos dizer. Vamos dizer que eu vou pegar um exemplo de uma empresa, assim. O cara é gerente de uma empresa, de uma montadora, vamos dizer, né? E aí perdeu o emprego e convidam ele para trabalhar numa pizzaria. Não, num troço de plano de saúde, por exemplo. Tá. Né? Na verdade, ele tem que passar por uma metamorfose para liderar aquele pessoal do plano de saúde ou não? Como é que é isso? É isso? Esse é o enfoque ou não? Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de duas áreas totalmente diferentes. Né? É claro que uma pessoa que trabalhava com peças automobilísticas, sim, migrar para um plano de saúde vai ser uma transformação em tanto. Sim. No entanto, essa pessoa, antes de assumir uma liderança na empresa do plano de saúde, sim, ela vai ter que conhecer a empresa. Né? Sim. Normalmente os líderes, eles têm essa facilidade. Os líderes, às vezes, eu chamo eles de camaleão. Porque as cores mudam conforme o habitat onde eles estão. Né? E essa é uma das características dos líderes. Né? Eles não têm medo de se adequar àquele ambiente. Né? Mas para se adequar, primeiro, ele tem que se conhecer. E, em segundo lugar, tem que conhecer a empresa onde ele irá trabalhar, né? E o líder em si, ele tem que também conhecer quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos daquela empresa. Eu lembro de um médico que havia acabado de terminar a sua residência. E ele conseguiu um trabalho no interior, em um hospital particular. Só que ele veio ao meu consultório desanimado, dizendo: o que é que eu vou fazer lá? Claro, eu trabalhei com ele. E ele saiu do meu consultório uma outra pessoa. E quando chegou lá no hospital onde ele trabalhava, ele era plantonista. O que ele fazia quando não tinha pacientes? Ele ia, percorria todo o hospital. Ele via quais eram os materiais que faltavam, quais materiais estavam sobrando, quais eram os materiais que estavam para ser jogados fora por causa do vencimento. E ele fez toda uma lista. E ele conheceu todas as equipes daquele hospital. Não somente a enfermagem, até a equipe da limpeza. E ele acabou se tornando o amigo de todos. Resultado, em 3 meses, ele assumiu o cargo da diretoria do hospital. Né? Então, é possível transformar? Sim, é possível transformar. Né? Independente da área de atuação, é possível assim transformar. Muito bem. Então, uma pessoa, continuando, porque
Uma pessoa que tinha uma profissão X, cansei. Ela pode mudar de profissão tranquilamente e... Bom, isso se a pessoa desejar. Sim. Isso aí é uma decisão daquela pessoa. Mas no caso da pessoa ser demitida e ela ter que procurar um outro emprego, né? Quando a pessoa tomar uma decisão de pedir uma demissão e seguir uma outra carreira, isso aí já é por conta daquela pessoa. Mas quando a pessoa é demitida e ela é forçada a assumir um outro cargo, que ela não tem uma experiência, é ali onde nós trabalhamos com a metamorfose da liderança. Entendi. Porque é possível, sim, auxiliar para que essa pessoa possa se inspirar em alguém e, a partir dessa inspiração, poder maximizar o seu potencial. Sim, porque isso aconteceu muito depois da pandemia, né? Que a gente está falando. Também. Empregos deixaram de existir, empresas fecharam, né? Tiveram que colocar outros negócios surgiram, as pessoas inventaram negócios. Né? Inclusive, houve aquela crise da liderança. Porque antes da pandemia, eram todos líderes presenciais. E depois da pandemia, muitos começaram a trabalhar em home office. Sim. Isso. E como liderar virtualmente? Já é uma metamorfose aí, né? Esse foi o grande desafio. É um desafio. Da maioria da liderança, né? É claro que durante a pandemia, muitos se aprimoraram nesse sentido. E, claro, existem diferentes tipos de líderes virtuais, né? No entanto, o que nós vemos hoje, a maior queixa dos funcionários é que os líderes não estão preparados para liderar virtualmente. Ou porque o líder simplesmente delega o trabalho para a sua equipe e o líder faz outras coisas, né? Ou a própria equipe recebe o trabalho, mas não faz naquele momento que deveria fazer. Por causa do horário, né? Claro. O pessoal fica em casa, daí começa a trabalhar sábado, domingo, feriado, de madrugada. Então aí é complicado. Ou simplesmente não trabalham durante o dia e se matam trabalhando durante a madrugada. Exato. Então, esse continua sendo o maior desafio das empresas. Como contratar um líder virtual que possa liderar a sua equipe de forma eficaz. Muito interessante. Doutor Kim, eu vou sair um pouco assim da questão da empresa. Eu vou falar assim na área pública agora, né? A gente vê, nós temos uma empresa e trabalhamos, né, com lideranças que querem se candidatar, né, a cargos públicos, né? E geralmente, né, quem entra nessa área, vamos dizer, de querer ser vereador, deputado, prefeito, enfim, eles, vamos dizer, tem uma característica própria já, né? Geralmente ele tem uma boa dicção, fala bem, tem uma certa articulação para lidar com as pessoas e tal. Mas eu acredito, pelo menos, né, e acho que, né, com a sua visão técnica do assunto, é possível desenvolver mesmo ele tendo esses, vamos dizer, esses atributos, já é preciso, vamos dizer, é possível uma metamorfose que desenvolva ele mais ainda, não é? Que surge uma liderança política. Uma liderança política, né, no caso, né? Claro. E que mecanismos seriam esses, assim? O que o senhor aconselharia, vamos dizer, para um candidato que quer, vamos dizer, se dispor, né, a concorrer, né? Bom, nós vamos sempre voltar na mesma premissa. Certo. A primeira premissa é essa. A pessoa deve se conhecer. É o autoconhecimento. Em segundo lugar, isso me faz lembrar de um dos programas do Justo. Esqueci o nome dele. Qual deles? Roberto Justo. Roberto Justo. Ah, sim. Quando ele dirigia o programa Aprendiz. Sim. Eu lembro que eu vi o final desse programa, onde ficaram duas pessoas. E o Roberto Justus, ele pediu para que as duas candidatas vendessem uma à outra, a sua concorrente. Por que a outra deve ser escolhida?
Interessante, não recordo, sinceramente. E eu lembro que as duas foram muito hipócritas. Porque falaram coisas que não eram verdade. No final, o Roberto Justus, ele falou, eu não vou escolher nenhuma das duas. Por quê? Como é que você vai vender algo que nem você acredita? Perfeito. Então, Perfeito. não adianta o líder político querer vender as mesmas coisas que os outros já vinham vendendo. Sim. Né? Sim. E hoje em dia nós vemos que dentro da campanha política, mais do que apresentar projetos, apresentam as falhas dos oponentes. Sempre, a maioria, infelizmente. E hoje a população já está cansada disso. A população quer algo inovador. Né? Sim. Para trazer algo inovador, primeiro, o candidato ele tem que saber quem ele é. Quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E não ter vergonha de dizer dos seus pontos fracos. Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos. Ninguém é máquina. Assim como cada um de nós temos os nossos pontos fracos, eles também têm os seus pontos fracos. E eu acho uma virtude quando um líder ele reconhece o seu ponto fraco e usa isso como um trampolim para acessar ao público. Quer dizer, apesar de eu ter esse ponto fraco meu, eu estou trabalhando em cima disso, mas eu tenho aqui esse projeto. É isso que eu quero fazer quando eu for eleito. Ou seja, essas inovações vão surgir a partir do momento que ele reconhecer quem ele é. Sim, interessante. Né? Então, não adianta trazer um projeto já elaborado que o público já conhece. Sim, imitar né? Não vou dar nome de ninguém aqui, mas tem aquele que eu sempre comento contigo, tem um que eu sigo muito, eu sigo vários, assim, que eu fico observando, como eu trabalho com isso, né? Ele é único. Ele é único. Então não adianta eu querer imitar o X, o Y, o Z, que o eleitor vai se dar conta, né? Que eu tô fazendo uma imitação, que eu não tô sendo... Não ser um personagem. Não ser, Claro, e ainda mais, hoje, a diferença de décadas atrás, hoje existe o Google. Então, a pessoa que realmente tem interesse na política vai entrar no Google, vai fazer a pesquisa e vai ver que tudo aquilo que o político fala foi uma cópia de algum político lá atrás. Perfeito. Então, é importante que cada candidato ele seja autêntico. Né? E a autenticidade é o que chega mais no coração da pessoa. E considerando tudo isso que o senhor falou, além dessa autenticidade, né? Como é que eu vou perguntar, assim, o que o senhor poderia sugerir para uma pessoa que pensa em se candidatar? Porque além da autenticidade, o Weber falava que o político tem que ser um líder carismático, né? Sim. Além dessas duas, assim, alguma outra sugestão o senhor daria? Eu acho que a sinceridade, né? Talvez a sinceridade esteja relacionada com a autenticidade, né? Porém, vamos separar um pouco. A autenticidade é falar de quem ele é. E a sinceridade é reconhecer também os seus pontos fracos. Né? Eu lembro de um dos comentários do Napoleão, quando no livro O Príncipe do Maquiavel, eu lembro de um trecho que o Napoleão que dizia que o Napoleão ele fez um comentário: é preciso ser leão e é preciso ser raposa. Né? E tem uma história que diz que o Napoleão chamou a nobreza da França para uma festa. Enquanto a nobreza estava no meio da festa, ele foi lá e jogou a bomba naquela casa e matou a nobreza. Sim. E logo após, Napoleão ameaçou a França: se vocês não me obedecerem, eu farei a mesma coisa com todos vocês.
no início, Napoleão acabou virando um carrasco da França. Porém, não muito mais tarde, Napoleão começou a sair nas ruas, começou a cumprimentar as pessoas, começou a conversar com as pessoas. E aí as pessoas disseram, ele não é um carrasco, ele é amigo. Né? E diz a lenda que o Napoleão, ele conquistou a França dessa forma. Né? Então, eu digo assim, um líder político, eu não vou dizer para que jogue uma bomba. Sim. Ninguém. Mas ele ser... aí viria a questão do carismático. Mas não dar um aperto de mão, um abraço, só diante da câmera. Mas que o líder ele possa realmente sentar com o público. Que ele possa tomar um café com o público. Né? Não vou citar o nome também, claro. Mas nós podemos lembrar de um político também que ele comia pastel na rua. Né? Sim. Então, isso chamou muito a atenção da população. Claro. Então, o que a população quer é isso. Um líder, não um líder afastado da população, mas um líder que esteja inserido na população e que conheça a dor da população. Perfeito. Doutor Kim, então, eu gostaria de perguntar... o que um líder deve fazer, né, para, vamos dizer assim, se desenvolver ou sofrer uma metamorfose que o consagre mesmo como um líder, né? Olha, tudo que eu vou responder agora são coisas simples. Perfeito. São tão simples que nós esquecemos de fazer isso. Primeiro, vamos voltar a falar do autoconhecimento. É preciso que o líder ele se autoconheça, aceite a pessoa que ele é, independente que ele goste ou não. Tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, com a idade, eu acabei criando um pouquinho mais de barriga. Sim. A barriga me incomoda. Melhor a gente passar essa parte. Só que eu acabo fazendo piada com a minha pessoa. Sim. Né? Eu lembro que uma vez eu falei para os meus amigos que eu tenho um problema sério de dengue. Aí todo mundo falou, você foi picado, já foi vacinado, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, é que quando eu sair do chuveiro, eu tenho que tomar cuidado para secar bem, para não deixar acumular a água no pneu. Então, quando eu reconheço aquele ponto fraco meu, mas eu transformo isso em algo cômico, isso atrai as pessoas para o meu lado. Hoje em dia, as pessoas falam muito de bullying. Sim. Né? Em vez de esperar que eu sofra o bullying, eu posso mesmo criar uma piada contra a minha pessoa, mas não me agredindo, reconhecendo quem eu sou e aceitando da forma como eu sou. E as outras pessoas, elas vão rir e elas não terão mais a coragem de fazer um bullying, porque eu já fiz o bullying contra a minha pessoa. Sim. Né? Perfeito. Então, quando falamos de autoconhecimento, estamos falando nesse sentido. Né? Outro ponto que é importante é que o líder ele tenha a meta bem clara. A meta ela tem que ser real. Né? Nós falamos muito de pensamento positivo. Né? Pensamento positivo não é apenas pensar, e sim entrar em ação. Não adianta você falar assim, não tem carrapato no quintal, não tem carrapato no quintal, quando você abre a porta e tem carrapato no quintal. Né? Em vez de você dizer não tem carrapato, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá e jogar o inseticida no quintal. Né? Então, é importante que o líder também entre em ação. Outro ponto, as metas que o líder criar, elas devem ser mensuráveis a curto, médio e longo prazo. Se eu tenho essa meta para alcançar, o que eu quero alcançar a curto prazo, o que eu quero alcançar em médio prazo e o que eu quero alcançar no final. Né? Tudo isso aqui deve ser mensurável para que o líder ele possa ver e sentir que ele está no caminho correto. Né? Outro ponto importante é que o líder ele se recompense. Devemos lembrar que
o líder também, ele é um ser humano. Nós precisamos nos elogiar. No final do dia, isso eu digo para todo mundo, né? Não é só para os líderes. No final do dia, quando nós podemos estar no banheiro antes de entrar no chuveiro, quando nós nos posicionamos diante do espelho, dar uma acariciada no seu braço, né? Em inglês, a gente fala good job, né? Bom trabalho. Bom trabalho. Reconhecer. Não importa se você fez tudo ou não, mas você deu o máximo de si. Make my day. Bom trabalho, né? Você tocar o seu ombro, né? Você dar aquela acariciada, isso traz um bem-estar tremendo para si mesmo, né? Em vez de ficar se autocriticando, olhar no espelho. Quando eu digo de olhar no espelho, você olha no espelho e vou começar a olhar em vários cantos do espelho. Não é para se transformar no Narciso, né? Não. A questão é você olhar para o fundo dos olhos daquela pessoa que está no espelho. Sim. E falar, você é capaz. E incentivar a pessoa que está do outro lado do espelho, e essa mensagem vira para você. Né? Outro ponto que eu quero dizer é aprenda a rir. Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo. Nós deixamos de rir, né? Antigamente, os generais, diante de uma adversidade no meio da guerra, os generais eles tinham o costume de dar uma risada bem alta, né? E aí fizeram um estudo. Por que os generais riam naquela hora? Os generais riam não era porque era engraçado nem cômico. Os generais eles riam porque para espantar o medo que eles tinham diante daquela adversidade, né? Eu vou falar mais 2 pontos. Claro. O líder ele tem que ter humor. E o humor ele não está relacionado com algo cômico. A palavra humor, o sentido da palavra humor significa a capacidade de você sair de um estado de tensão para um estado de alívio. Né? E muitas vezes as pessoas utilizam algo cômico para sair de um estado para o outro. Né? Mas não necessariamente você deve rir sempre, mas sim você ter a capacidade de você sair desse estado para um outro estado. E isso é o que nós chamamos de resiliência também. E por último, o líder que é líder, ele deve se aprimorar constantemente. Não adianta você receber um cargo e falar, agora sou líder. Não. Debaixo de você tem outras pessoas que virão a ser líderes e podem te superar. Com certeza. E acima de você tem outros líderes também que estão se aprimorando. Então não virem um sanduíche. Ótimo, bem legal, muito bom. Bem, muito bom. Antes de passar a palavra aí para as considerações finais, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento aí, Dr. Quinte, a sua disponibilidade de sair de São Paulo, abandonar seus afazeres e vir aqui nos honrar com a sua presença, com o seu conhecimento. Tenho certeza que os nossos teleouvintes aí terão muito que tirar desse programa aí, assim como nós, né? Não, com certeza, que a gente está aprendendo constantemente. Eu deixo aqui o meu profundo agradecimento e o nosso programa estará sempre aberto aqui para que a gente possa conversar outros temas também e desenvolvê-los aí quando o senhor desejar. E deixa aí o microfone, não sei, Martina, se tu quer... Faço dele as minhas palavras. Adorei te conhecer pessoalmente, obrigado pela tua disponibilidade e acredito que brevemente aí o senhor podendo irá retornar aqui com outra entrevista, outro assunto, né? Muito obrigada. E deixo então o microfone para tuas considerações finais aí. Eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Para mim foi uma honra. Está sendo uma honra e será uma honra poder voltar aqui. Com certeza. E assim, não tenho palavras para expressar a minha gratidão, né? Primeiro porque sempre busquei uma forma de auxiliar as pessoas, né? Eu sempre entro naquele dilema.
eu me torno mercenário ou continuo com a minha vocação, né? Claro, os meus amigos dizem, você tem que cobrar, você tem que se valorizar, tem que cobrar o que é justo. Porém, hoje eu vejo que tem muitas pessoas que precisam da ajuda e não têm condições financeiras de acessar a nossa profissão. Então, eu busco meios de poder acessar ao público para poder auxiliar, né? Então, eu creio que este meio foi um meio que eu pude, pelo menos, agregar de alguma forma para essa sociedade. Espero que eu tenha ajudado também a sociedade, né? E, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Que bom, Doutor, então. Quem quiser... O senhor pode passar seu contato olhando ali para a câmera 3 ali. São Paulo, como é que ele contata? Bom, eu faço o atendimento online e eu faço o atendimento presencial, né? Aqueles que quiserem contatar comigo podem entrar em contato através do WhatsApp. 011 95605 3777. Ou também podem acessar através do meu Instagram, né? @pauloquim psicoterapeuta. Ótimo. E eu sempre estarei à disposição, não somente para marcar uma consulta. Se quiserem perguntar alguma coisa, também podem mandar um WhatsApp. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar respondendo as perguntas também. Perfeito. E você que nos assistiu até agora, tenho certeza que adorou mais esse episódio, então tá na hora de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. É importante para você que vocês nos sigam nas nossas mídias sociais, Instagram ou Facebook, e até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória com a parceria de SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, das facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Sálvia Test Food, Quero Café, direto aqui dos estúdios da ProHub, em Porto Alegre, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, se inscreva, comente, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem, Lideranças do Brasil.